Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso terceiro vídeo sobre globalização e integração regional. E nesse vídeo nós começaremos falando sobre o mito da globalização, ou seja, sobre por que as pessoas acreditaram durante tanto tempo que a globalização, da forma como estava sendo feita, era a solução de todos os problemas da humanidade. E como é que as pessoas perceberam que, na verdade, do jeito que estava sendo feita, a globalização estava prejudicando muitas comunidades ao redor do mundo? Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, a globalização em si não é um problema. O problema é como ela estava sendo feita. O problema é como os recursos tecnológicos, como as ideias, como as possibilidades da globalização estavam sendo utilizadas. Estavam sendo utilizadas de modo a destruir o meio ambiente, causar desigualdades socioeconômicas, de modo a mobilizar pessoas para atividades não muito boas, como a gente viu no vídeo anterior, né? Atividades terroristas, atividades de difamação, fake news, enfim. Então, a gente começa esse vídeo falando sobre o mito da globalização, lembrando que mito, né, a gente estudou nas aulas de história, que de modo geral, mito é uma forma de explicar o mundo, uma forma de explicar as coisas que não é científica, não quer dizer que é verdadeiro nem que é falso, mas é uma forma de explicar o mundo usando uma linguagem e recursos que não são os da ciência. Isso é em história, tá? Quando a gente fala de mitologia, da mitologia grega, enfim, ou, enfim, geralmente mitos ligados à religião. Mas aqui a gente vai usar a palavra mito com um sentido um pouco diferente. A gente vai usar a palavra mito quase como sinônimo de ideologia, e ideologia no sentido marxista, né? Porque, segundo Karl Marx, ideologia é uma ideia falsa que encobre a realidade para que as pessoas continuem vivendo de um determinado modo, acreditando que aquele modo é o único possível. Então, o mito da globalização é um conjunto de ideias que fez com que as pessoas acreditassem que a globalização era um bem para a humanidade, era algo inevitável e que só traria coisas boas. Pois bem, temos aqui alguns pensadores que criticaram esse mito da globalização. Ulrich Beck, que é um sociólogo alemão, ele diz que a globalização é um conceito muito eficaz do ponto de vista político, porém mal definido e mal compreendido. Ou seja, ele diz o seguinte: quando a gente fala de globalização, todo mundo fala, legal, globalização, coisa boa, globalização está acontecendo no mundo. Porém, é um conceito mal definido. As pessoas não sabem direito o que é globalização. Então, ele é mal definido e mal compreendido. Então, as pessoas, às vezes, chamam de globalização coisas que não são globalização. E, às vezes, alguns efeitos, algumas consequências da globalização não são associadas à globalização. Então, quando a gente fala de globalização, é uma palavra que mobiliza as pessoas, que é até bastante aceita pelas pessoas, porém as pessoas não sabem direito o que é globalização. Então, essas nossas aulas estão servindo um pouco para a gente entender melhor o que é esse processo. Já o cientista político argentino José María Gómez, ele diz que a globalização é um mito que serve de ferramenta para novas estratégias de acumulação do capitalismo internacional. Então, é quase a mesma coisa que dizer que a globalização é uma forma de ideologia, é uma ideologia. Então, fala-se de globalização, na verdade, como um mecanismo, uma forma de se manter níveis de acumulação e criar novas estratégias de acumulação para o capitalismo internacional. Então, o capitalismo tradicionalmente gera acumulação dentro dos países, dentro das nações, e a globalização seria uma forma de romper as fronteiras da acumulação de capital. Então você teria grupos dominantes que não acumulariam capital dentro de um país, mas que acumulariam capital dentro de um nível internacional. Então a globalização seria uma forma de gerar concentração de renda em nível internacional, em nível global. Então vocês estão vendo que são posições críticas à globalização. E esse mito da globalização, essa ideia de que a globalização era algo necessário, inevitável, e que não traria outra coisa senão benefícios para a humanidade, surge na década de 80. E ela surge entre ou no meio das escolas norte-americanas de administração de empresas. Então, existe ali na década de 80 nos Estados Unidos, nas universidades norte-americanas, especificamente nas faculdades de administração, a ideia de que a globalização era algo inevitável e bom.
E esse pensamento que surge nas escolas de administração dos Estados Unidos na década de 80, ele é contemporâneo, ele surge na mesma época em que o neoliberalismo se torna hegemônico. É no mesmo momento em que Ronald Reagan governa os Estados Unidos, Margaret Thatcher governa a Inglaterra, e que aquele pensamento único que a gente viu nos vídeos anteriores, aquela ideia de que o neoliberalismo era o único meio possível para que a humanidade se desenvolvesse, para que a economia mundial se desenvolvesse, para que os países subdesenvolvidos se desenvolvessem. Então, ao mesmo tempo que o neoliberalismo se torna hegemônico, a globalização surge como um conceito também hegemônico e a ideia de que é algo bom e inevitável. Isso não é coincidência, pessoal. Então dá pra gente dizer que esse mito da globalização como algo necessariamente bom, ele está intimamente relacionado à hegemonia do neoliberalismo na economia internacional. Então globalização e neoliberalismo não são a mesma coisa, são coisas diferentes, mas tem uma raiz em comum, que é essa ideia de que era necessário uma economia internacional aberta, que não tivesse restrições pelas fronteiras e que esse era o caminho para desenvolver a humanidade. Então você tem num país governado, né, que adota medidas inspiradas no neoliberalismo, você tem também, no ponto de vista acadêmico, a formação nas escolas de administração de um conceito de globalização. Então, neoliberalismo e globalização são, digamos, né, a globalização, como ela foi implementada no final do século XX, e o neoliberalismo, eles são filhos de um mesmo contexto histórico. Essa ideia de globalização, esse mito da globalização que se coloca, ele entendia a globalização como um processo irreversível, ou seja, não tem como voltar atrás. A globalização ela vai se dar, ela vai acontecer e não tem como mudar isso. Apesar de irreversível, ele seria benéfico. Ele vai acontecer de qualquer jeito, mas vai ser bom para a humanidade. E por que ele vai ser bom? Porque vai ampliar os lucros das empresas e vai acelerar as atividades e o compartilhamento de informações. Ou seja, as empresas vão lucrar mais, a economia vai crescer, as atividades vão se tornar mais dinâmicas e o compartilhamento de informações vai ser mais intenso. E tudo isso é bom para a humanidade. Então, no contexto global, e prestem bastante atenção nisso, para a gente perceber essa relação entre o mito da globalização e do neoliberalismo, num contexto global, se a economia é cada vez mais internacional, se o capital circula independente das fronteiras, ele não respeita fronteiras, se as informações circulam, não respeitam fronteiras, se as atividades são em nível global, não respeitam fronteiras, era muito natural que quem passasse a ser protagonista no cenário da economia internacional não seriam mais os estados, seriam as corporações internacionais, as empresas multinacionais e transnacionais. Então, quem organiza a produção, quem organiza a economia, quem organiza a geração de riqueza no mundo são as corporações, porque elas são transnacionais, são multinacionais, não respeitam fronteiras. Então, os estados, como nós conhecemos, limitados, com fronteiras, já não seriam compatíveis com essa nova economia global. Portanto, a globalização o processo de globalização levaria ao fim do Estado. Percebam, o neoliberalismo quer diminuir o Estado ao mínimo possível. E a globalização seria a realização desse ideal do neoliberalismo. A globalização torna o Estado desnecessário. E o neoliberalismo não quer o Estado interferindo na economia. Então, esse mito da globalização como um processo inevitável que tornaria o Estado obsoleto, ele vem muito a calhar para aqueles que defendem as ideias do neoliberalismo, que, entre outras coisas, são contra a interferência do Estado. Então, esse modelo de globalização, ele é absolutamente compatível com o neoliberalismo. Então, percebam, de novo, surgem no mesmo contexto, são filhos de um mesmo momento histórico, e um serve aos interesses do outro. Quais seriam os efeitos da globalização? A globalização teria como efeitos o aumento geral do comércio e maior fluidez das transações financeiras. O comércio se tornaria global, então a atividade comercial, as transações comerciais seriam mais intensas, seriam em maior volume, porque envolveriam agora o mundo todo. E também as transações financeiras seriam mais fluidas.
elas não dependeriam tanto ou não teriam tanta interferência de barreiras alfandegárias, de barreiras de impostos, do protecionismo das nações. As transações ocorreriam de forma mais livre ao redor do mundo. Através disso, acreditava-se que os problemas sociais seriam resolvidos pelas leis do mercado. Então, o neoliberalismo defende que a economia tem que ser regulada apenas pelas leis do mercado, oferta e procura, livre concorrência, livre iniciativa. Então, a livre concorrência, a livre iniciativa, o livre mercado, oferta e procura, resolveriam os problemas sociais. Porque você jogando para a economia global o livre mercado, as transações, a produção, tudo isso seria regulado de forma a encontrar a melhor qualidade dos produtos, o melhor preço, e isso tornaria os produtos mais acessíveis, porque a livre concorrência faria os preços dos produtos caírem, e isso em nível global, não dentro de cada país. Então, em nível global, os preços caem e a qualidade dos produtos aumenta, porque você vai ter mais concorrência. A concorrência não é só dentro do país, a concorrência é internacional. Com o preço caindo e a qualidade aumentando, você tem um impacto no consumo da população. A população vai ter capacidade de consumir mais, porque os preços caíram, e consumir melhor, porque a qualidade dos produtos aumentou. Então as pessoas vão ter mais acesso à compra, vão ter maior poder de compra, e não só maior poder de compra porque o produto está mais barato, mas maior poder de compra porque elas vão ter acesso a produtos melhores. Então, mais poder de compra, acesso a produtos melhores, isso diminui os problemas sociais. As pessoas vão ter acesso a bens de consumo melhores, isso melhora a qualidade de vida das pessoas. E outro efeito disso é que a cidadania não estaria mais ligada à garantia de direitos sociais básicos. Pelo contrário, a cidadania estaria ligada ao poder de consumo. Então, eu não sou cidadão na medida em que o Estado me fornece saúde, educação, segurança. Eu sou cidadão na medida em que eu tenho capacidade, em que eu tenho poder para adquirir, para comprar serviços de saúde, educação, segurança. Então, de novo, numa economia globalizada, no modelo neoliberal, o Estado perde a função, porque são as corporações que vão ofertar os serviços básicos, e ofertando esses serviços básicos com livre concorrência e livre mercado, esses serviços básicos seriam acessíveis a toda a população. Então a população teria a possibilidade de comprar os serviços básicos, de pagar pelos serviços básicos. Então o Estado não teria mais função. O Estado não deixa de ser necessário nessa ideia de globalização, segundo o modelo neoliberal. Como vocês devem estar imaginando, essa ideia é muito bonita, muito interessante no papel, de que a economia global, num modelo neoliberal, vai fazer com que todo mundo tenha acesso a comprar bens de consumo, a comprar serviços básicos de sobrevivência, o Estado não vai mais ser necessário, só que na prática não foi isso que aconteceu. Porque esse modelo se colocou nas décadas de 80 e 90, nós entramos no século XXI com aumento de concentração de renda, com pessoas sendo excluídas de serviços básicos. A gente tem um exemplo recentíssimo, no momento que essa aula está sendo gravada, o Chile acabou de votar a criação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porque o Chile tinha uma constituição baseada nesse modelo de globalização neoliberal e que a população do Chile viu que não deu certo e pediu para mudar. Pediu a criação de uma nova constituição para mudar. Falou, olha, esse modelo não deu certo. Então a gente tem experiências históricas hoje, né, entrando na terceira década do século XXI, que nos mostram que esse modelo não atingiu os efeitos que se esperavam. Pelo contrário, esse modelo de globalização trouxe uma série de efeitos nocivos. Então, mesmo com o clima de otimismo que existia ali no final do século XX sobre essa nova globalização, aliás, sobre a globalização, sobre esse fenômeno novo que era a globalização, baseado num ideário neoliberal, efeitos negativos começaram a aparecer. Por exemplo, as elites dos países capitalistas periféricos, então vamos pegar assim, países capitalistas, mas que não são do centro, que são da periferia, lembrando das aulas anteriores, quando a gente falou de centro e periferia, quando a gente falou da sociologia do desenvolvimento. Então os países periféricos, os países subdesenvolvidos, têm as suas elites. E essas elites, elas vão se aliar ao grande capital. Elas vão se aliar às grandes empresas, elas vão ter um ideário, uma ideologia, um pensamento semelhante ao das grandes corporações.
e por conta disso vão incentivar e facilitar a instalação dessas grandes corporações multinacionais nos países subdesenvolvidos. Então as elites dos países subdesenvolvidos vão querer a entrada do capital estrangeiro, vão querer a entrada das empresas estrangeiras, porque elas acreditam que essas empresas estrangeiras, nesse modelo de livre concorrência, de livre mercado neoliberal, elas vão ajudar a desenvolver o país. Só que essas grandes corporações elas vão entrar nos países subdesenvolvidos não com o objetivo de desenvolver esses países. Elas vão entrar nesses países com o objetivo de explorar os recursos que esses países oferecem, aumentando sua margem de lucro. Então, as grandes corporações vão explorar a força de trabalho e os recursos naturais desses países. A gente viu isso em outras aulas, quando a gente falou de sociologia e meio ambiente, se vocês lembrarem, e se vocês voltarem lá naquele vídeo que está no Siga, que é a história das coisas, fala sobre isso. As grandes corporações elas vão para os países subdesenvolvidos, porque nos países subdesenvolvidos existe menos legislação trabalhista, existe menos legislação ambiental. E por que tem menos legislação trabalhista e menos legislação ambiental? Porque a elite desses países quer incentivar a entrada do capital estrangeiro. Então, para ser vantajoso para o capital estrangeiro entrar nesses países, as elites que estão no poder vão colocar menos leis trabalhistas, ou leis trabalhistas menos rígidas, e menos legislação ambiental, para que fique mais barato produzir nesses países. Então as grandes empresas vão, porque lá a mão de obra é barata e os recursos são baratos. Porque nos países desenvolvidos, a legislação trabalhista é mais rígida, e as leis ambientais são mais rígidas. Então não é tão barato produzir nos países desenvolvidos. Então as grandes corporações vão para os países menos desenvolvidos com legislações menos rígidas. Então eles vão explorar mais a força de trabalho e vão explorar mais os recursos naturais. Então nesses lugares você acaba tendo salários cada vez mais baixos, aumentando a margem de lucro dessas grandes corporações, e uma exploração predatória da natureza. Uma exploração que não vai visar a sustentabilidade dos recursos naturais. Não é uma exploração sustentável, mas uma exploração que vai visar cada vez mais a margem de lucro. Em alguns casos extremos, vocês já devem ter ouvido falar disso, a gente tem o emprego de trabalho infantil. A gente ouve falar muito do trabalho infantil sendo empregado em alguns países da Ásia, por exemplo. Você já deve ter visto memes ou frases na internet falando de crianças que trabalham nas fábricas de chuteiras, de bolas, de equipamentos esportivos em alguns lugares do mundo. Mas a gente tem trabalho infantil no Brasil também, na agricultura, na pecuária, a gente tem trabalho infantil em algumas atividades no Brasil. E em casos ainda mais extremos, a gente vai para o turismo sexual. Países que exploram o turismo através do turismo sexual, incluindo prostituição de menores de idade. E você tem também a destruição do meio ambiente. Então você tem a abertura para o capital estrangeiro explorar os recursos naturais, só que sem o devido cuidado ambiental. Então você tem a destruição dos recursos naturais de determinados países. Então o que acontece? Da forma como foi pensado o neoliberalismo e a globalização, a gente teria uma livre concorrência em nível internacional, e essa livre circulação do capital em nível internacional ajudaria os diferentes países, ao receber esse capital internacional, a se desenvolver. Mas a gente vê que na prática não é isso que acontece. Porque para facilitar a entrada desse capital internacional, alguns países abrem mão de direitos trabalhistas e de uma legislação ambiental eficiente. Então o capital entra, mas ele entra como alguém que explora as fragilidades do país, não como alguém que entra para incentivar o desenvolvimento do país. E aí a gente continua tendo os países periféricos, cada vez mais periféricos, porque eles não conseguem se desenvolver, porque o capital estrangeiro entra, mas os salários da população são baixos. A produção é voltada para coisas específicas, não é voltada para o desenvolvimento da população, ela é voltada para gerar lucro para as grandes corporações, não necessariamente para gerar desenvolvimento para o país. E aí a gente tem todo esse prejuízo causado por esse modelo que se estabeleceu de globalização. E aí começa a se questionar. A globalização não era o que causaria um progresso constante da humanidade? A globalização no modelo neoliberal não era para fazer a humanidade se desenvolver cada vez mais?
E aí começa a se questionar, olha, pelo que a gente está vendo no início do século XXI, a globalização, nesse modelo que está sendo feita, não está fazendo a humanidade evoluir para melhor. E, aparentemente, se a humanidade não está necessariamente indo para melhor, esse modelo de capitalismo não parece ser o único possível. Então, o pensamento único que vinha lá da época da Margaret Thatcher, there's no alternative, não tem alternativa, parece que sim, há alternativas. Existem outros modelos de capitalismo, existem outros modelos de produção que podem ser adotados, que não esse que a gente está vivendo. Percebam, eu estou falando de outros modelos de capitalismo, não estou falando necessariamente de substituir o capitalismo por socialismo. Estou falando de outros modelos de capitalismo, outros modelos de livre mercado, outros modelos de livre concorrência. Claro, tem aqueles que vão dizer que nenhum capitalismo é bom, tem que mudar para o socialismo. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque essa discussão, na verdade, não é uma discussão. Se você tira o capitalismo e coloca o socialismo, acabou. Não tem o que fazer. Então, para quem defende que nenhum capitalismo é bom, o que tem que fazer é mudar para o socialismo, acabou a aula, ok? A gente está falando de outras possibilidades dentro do capitalismo. Porque se você acha que não dá para continuar com o capitalismo, tem que integrar o socialismo, então beleza, as aulas de história que a gente trabalha o socialismo já foram suficientes para você. Agora aqui a gente está falando de, dentro do capitalismo, outras possibilidades, certo? Então, existem críticas, e isso é muito interessante, eu já citei isso nos vídeos anteriores. Existem críticas a esse modelo neoliberal de globalização, tanto por um viés conservador nacionalista, ou seja, existe um pensamento de direita que é contra o neoliberalismo e contra a globalização. Como eu já insisto muito para vocês, nem toda pessoa de direita é conservadora, nem todo conservador é de direita. Então, imaginar que toda pessoa de direita defende o neoliberalismo está errado. O neoliberalismo é uma forma de pensamento dentro da direita. Existem pessoas da direita que são absolutamente contra o neoliberalismo. E existe também as críticas progressistas universalistas, digamos, um pouco mais de esquerda. Então você tem tanto aquelas pessoas que são mais conservadoras, são contra a globalização no modelo neoliberal, por serem conservadoras, por acharem que a globalização e que o neoliberalismo estão corrompendo os valores tradicionais da sociedade, e essas pessoas têm uma perspectiva mais nacionalista, ou seja, eu defendo a minha nação, eu defendo o que é próprio do meu país, e não aceito tanto o que vem de fora, quanto também tem pessoas com uma visão mais progressista, não são tão conservadoras. Elas entendem que a sociedade como está, ela precisa de mudanças, elas não defendem tanto valores tradicionais, mas a criação de novos valores, isso é ser progressista, e uma visão universalista, que é o oposto do nacionalismo. Então eu quero pensar no ser humano de um modo geral, não quero pensar no ser humano dividido em nações, mas pensar na humanidade de um modo geral. Mas mesmo essas pessoas com uma visão progressista e universalista podem também ter críticas ao modelo de globalização que está colocado, porque elas acreditam que esse modelo de globalização como está colocado, ele tem sido prejudicial para as pessoas, então você precisa mudar o modelo de globalização. Então você tem, por exemplo, nessa visão mais progressista e universalista, você tem os ambientalistas, que falam, nós não somos contra a universalização do conhecimento, a universalização da economia, mas ela está prejudicando o meio ambiente. Você tem os sindicalistas que vão falar, o trabalhador ao redor do mundo ele sofre mais ou menos os mesmos problemas e essa globalização como ela está prejudicando os trabalhadores, porque em alguns países ela está tornando o trabalho cada vez mais precário. Você tem as feministas, que defendem os direitos femininos de forma universal, no mundo todo. E elas acreditam que o modelo de globalização que está se colocando não está universalizando os direitos da mulher, mas está universalizando o machismo. O machismo de determinadas culturas está se espalhando pelo mundo. Então o machismo é um fenômeno global, que precisa ser combatido em esfera global. E você tem os defensores dos direitos humanos. A ideia de direitos humanos é uma ideia universal. Então a ideia de que todo ser humano tem determinados direitos básicos, não importa de onde ele seja. E os defensores dos direitos humanos têm percebido que o modelo de globalização vigente, pela deterioração das legislações ambientais, principalmente nos países periféricos com o objetivo de atrair capital estrangeiro, quanto dos direitos trabalhistas, a deterioração dos direitos trabalhistas, também para baratear a mão de obra, para atrair capital estrangeiro, tudo isso está prejudicando pessoas em vários lugares do mundo. Então esses grupos não são necessariamente contra a globalização. O problema não é a globalização, e é isso que eu estou insistindo ao longo dos vídeos. Esses grupos,
eles defendem um outro modelo que não o modelo capitalista liberal radical, de mínima participação do Estado, de total liberdade econômica, de total liberdade de circulação de capital. Essas pessoas estão falando, não, pera, esse modelo de globalização neoliberal não está dando certo. Está causando concentração de renda, está causando problemas sociais, está causando problemas ambientais, está causando problemas econômicos ao redor do mundo. Ele não está resolvendo os problemas, pelo contrário, ele está pegando problemas que eram específicos de alguns lugares e espalhando para o mundo inteiro. Então a gente precisa repensar esse modelo capitalista. Então não para um liberalismo radical, não para um neoliberalismo, mas um outro modelo de produção, que pode ser global, mas não da forma como está sendo feito hoje. E aí nesse movimento de críticas ao neoliberalismo, a gente tem, além do próprio neoliberalismo que vem sendo criticado, a gente tem alguns instrumentos e instituições que serviram ou que servem aos interesses dessa lógica neoliberal. Duas muito importantes, né, para a gente pensar nessa globalização no modelo neoliberal. A gente tem o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que a gente falava muito dele no Brasil até a época do governo do PT, porque na época do governo Lula o Brasil terminou de pagar sua dívida com o Fundo Monetário Internacional, então a gente não fala mais tanto dele aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo fala-se muito, e o Banco Mundial. Tanto o FMI como o Banco Mundial, eles foram criados em 1944, então ali na reta final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de ajudar a recuperar a economia do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Então a ideia do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial era que eles fossem bancos de investimento que recebessem capital, principalmente dos países desenvolvidos, dos países que tivessem dinheiro para emprestar, com o objetivo de investir nos países que estivessem precisando. Isso seria uma forma de os países se ajudarem financeiramente ao redor do mundo. Então países com mais dinheiro, através do fundo e através do Banco Mundial, investem, colocam dinheiro ali, e esse dinheiro é emprestado para os países que precisam se desenvolver, esses países se desenvolvem, pagam de volta, e assim o mundo é feliz com todos os países se ajudando. Porém, ao longo do século XX e início do século XXI, esses mecanismos, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, eles acabaram cumprindo também um papel ideológico, porque esses bancos são bancos de uma lógica capitalista, neoliberal. Então, ao longo do século XX, esses empréstimos a países subdesenvolvidos eram uma forma de fazer com que esses países não caíssem na tentação de virar socialistas. De pensar assim, olha, eu como capitalista estou em crise, de repente se eu virar socialista, eu não entro em crise. Olha lá a União Soviética, aparentemente ela não tem crises. E durante um bom tempo a União Soviética parecia que não tinha crises, até a União Soviética quebrar e deixar de ser socialista. Mas isso é tema para aula de história. Então os países que recebiam esses investimentos do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, eles eram meio que vacinados contra o socialismo, se mantinham capitalistas. Então os países capitalistas usavam o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para manter o capitalismo nos países que recebiam investimentos. Além disso, na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, mas ao longo do restante do século XX, vários países na África e na Ásia, que eram colônias de países europeus, estão deixando de ser colônias. E o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial também eram mecanismos de ajudar esses países, agora independentes, a se desenvolverem, a conseguirem se virar sozinhos. Porém, esse dinheiro não é dado, esse dinheiro é emprestado. E todo país que pega empréstimo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional pega um empréstimo grande, porque é para desenvolver o país. Só que um empréstimo grande, você tem um longo prazo para pagar. E se você tem um longo prazo para pagar, você tem juros altos para pagar também. Então esses países que pegam empréstimos acabam se endividando. Então o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional acabaram, eles emprestavam dinheiro para ajudar no desenvolvimento, mas em contrapartida faziam esses países se endividarem. E vários países foram pegando dinheiro emprestado, se endividando, até que chega uma hora que fala, opa, não estou conseguindo pagar.
eu não estou mais pagando as parcelas do empréstimo, eu estou pagando só juros, porque a parcela mesmo eu não consigo pagar, eu estou pagando só juros. Isso aconteceu com vários países, com ex-colônias, com países subdesenvolvidos, aconteceu com o Brasil também. Vários países foram pegando dinheiro emprestado até que chega uma hora que, opa, não consigo mais pagar, e aí? Que aí eu pego o empréstimo para pagar a dívida. Só que aí eu vou pegar empréstimo com você para pagar você mesmo, não faz sentido. Então esses países têm que ir renegociando as dívidas. Ou aumentando o prazo, ou pegando mais dinheiro emprestado e jogando a dívida para frente, renegociando os juros. E aí, chega uma hora que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional vão falar, não vou mais emprestar dinheiro para vocês, se vira aí. Se eles fizerem isso, os países quebram. Então eles têm que ir renegociando as dívidas. Então tem que dar um prazo maior, diminuir juros, tem que negociar. E como que eles faziam para negociar as dívidas? Impondo regras para esses países. Então o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial vão falar o seguinte, olha, país, você quer renegociar a sua dívida? Você quer aumentar o prazo? Quer diminuir os juros? Quer pegar mais um pouco de dinheiro emprestado para investir em saúde, educação, segurança, enfim. A gente mantém a sua linha de crédito aberta aqui, a gente renegocia a sua dívida, mas tem algumas condições. E que condições eram essas? E que condições são essas ainda hoje? Adotar medidas inspiradas no neoliberalismo. Então, por exemplo, você quer continuar tendo crédito com o Fundo Monetário Internacional e com o Banco Mundial, você tem que desregulamentar o seu setor financeiro. O que isso quer dizer? Diminuir a fiscalização e o controle do Estado sobre o setor financeiro. O setor financeiro, os bancos, as empresas de investimento, as empresas que lidam com bolsa de valores, elas têm que ter menos controle do Estado, elas têm que operar de forma mais livre. Então o Estado tem que interferir menos nessas operações. Abertura comercial. Você quer receber empréstimos da FMI? Legal. Então você não pode cobrar impostos altos dos produtos que vêm de fora do seu país. Sua economia tem que ser aberta. Ela tem que aceitar a entrada do capital estrangeiro. Então, barreiras alfandegárias, protecionismo? Não. Você quer continuar recebendo empréstimo? Você quer ter um prazo maior? Você quer que eu diminua os juros da sua dívida? Então você tem que abrir a sua economia para o dinheiro estrangeiro. Austeridade fiscal. E isso é muito complicado em muitos países. O que é austeridade fiscal? O Estado tem que gastar menos. E hoje a gente vive no Brasil o contexto de um governo que prega austeridade fiscal. A gente tem um ministro da Economia que prega austeridade fiscal como se fosse o 11º mandamento da lei de Deus. Assim. O Estado tem que ser austero. Mas o que quer dizer austeridade fiscal? Tá, a gente pode ver por um lado positivo. A austeridade fiscal é não gastar mais do que você arrecada. Esse é o objetivo de toda economia que quer funcionar direito. Você não pode gastar mais do que você arrecada. O problema é que estados, economias estáveis, a diferença entre o que se gasta e o que se arrecada é muito pequena. Geralmente o Estado, os gastos do Estado são muito próximos do que aquilo que se arrecada. E quando você quer diminuir os gastos para sobrar dinheiro e pagar as dívidas, onde você vai cortar os gastos? Onde você gasta mais. E onde o Estado gasta mais? Em serviços básicos. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, seguridade social. Esses são os maiores gastos do Estado. Então, quando você fala de austeridade fiscal, né, o FMI chega para o país e fala, olha, você tem que diminuir os seus gastos. Para sobrar um dinheirinho aqui, ó, sobrar uma margenzinha aqui, para você ir pagando as parcelas da dívida. Então você tem que ter austeridade fiscal. Só que aí o Estado vira e fala, tá, de onde eu vou cortar? Onde dá para cortar? Investimento, infraestrutura, e aí muitas vezes corta dinheiro da saúde, corta dinheiro da educação para pagar dívidas. Antigamente, vocês não vão lembrar disso porque na época que isso era mais comum, vocês não eram nem nascidos. Os partidos de esquerda batiam muito no governo brasileiro, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Batia-se muito no governo Fernando Henrique Cardoso, porque o governo Fernando Henrique Cardoso estava tirando dinheiro da saúde, da educação, de investimentos, para dar para o FMI. Porque os partidos de esquerda defendiam um calote ao FMI, não tem que pagar, tem que pegar esse dinheiro e investir no povo brasileiro, que o Brasil tem que investir em si mesmo e parar de dar dinheiro para esses neoliberais imperialistas que estão acabando com o Brasil.
Só que o governo Fernando Henrique Cardoso foi muito importante para a economia, porque ele conseguiu equilibrar mais ou menos a economia e tornar a dívida do Brasil com o FMI pagável. Tanto que o governo Lula, quando assumiu, conseguiu, dando continuidade à política econômica do Fernando Henrique Cardoso, terminar de pagar a dívida com o FMI. Então, a partir do governo Lula, o Brasil não teve mais dívida com o FMI, porque conseguiu terminar de pagar a dívida com o FMI. Então, se a gente pegar os governos Fernando Henrique Cardoso e Lula, eles são, de certa forma, uma continuidade que fez com que o Brasil deixasse de ser credor do FMI, e a partir do governo Lula, o Brasil passou a ser, olha só, um dos países que coloca dinheiro no FMI. O Brasil tornou-se um país que investe. Passou a ser um país que coloca dinheiro no Fundo Monetário Internacional para esse dinheiro ser emprestado a outros países. Mas, enfim, um país endividado com o FMI, ele tem que adotar medidas de austeridade fiscal. E ele tem que reduzir o seu tamanho, o Estado tem que reduzir o tamanho. Então, privatizar empresas estatais é uma das recomendações do FMI. Olha, você tem muita empresa estatal gera gasto, vende essas empresas, pega o dinheiro que você vendeu a essas empresas e paga pra gente. E reformas na legislação trabalhista, outra coisa muito perigosa. Reformas na legislação trabalhista não para aumentar os direitos dos trabalhadores, pelo contrário, para diminuir. Quando você diminui os direitos dos trabalhadores, você diminui o gasto com os trabalhadores. Diminuindo o gasto com os trabalhadores, as empresas falam, opa, é legal ter uma fábrica naquele país, porque naquele país eu consigo pagar um salário mais baixo, ou eu gasto menos com impostos, ou eu gasto menos, enfim, com segurança do trabalhador, eu gasto menos com direitos trabalhistas, então o meu custo de produção diminui. Então percebam que as condições que o Banco Mundial e o FMI colocam estão ligadas a uma lógica neoliberal. Então os países, para conseguirem recursos vindos dessas fontes, eles são obrigados a adotar uma série de medidas neoliberais. E assim o pensamento neoliberal ele se perpetua na economia de vários países, mesmo muitos países não querendo ter uma lógica neoliberal, mas para conseguir atrair investimentos eles têm que adotar essa lógica neoliberal. Então globalização e neoliberalismo tem muita coisa a ver. Da forma como a globalização foi colocada, como vocês viram nesse vídeo, da forma como ela foi colocada, ela está intimamente ligada ao neoliberalismo. Então uma crítica ao neoliberalismo implica uma crítica ao nosso modelo atual de globalização. E uma crítica ao nosso modelo atual de globalização implica uma crítica ao neoliberalismo. Então mudar o modelo de globalização que nós vivemos significa repensar o papel do neoliberalismo no mundo atual. Ok? Próximos vídeos a gente segue falando, tá? Então se a nossa globalização é problemática, o que a gente pode fazer para mudar? Isso nós veremos ao longo dos próximos vídeos. Até mais!